Olá pessoal, tudo bem? Tema da nossa aula hoje, Geografia Bíblica. E nós queríamos tratar com você sobre o tema da trajetória de Abraão, desde aquele momento em que Deus fez a promessa para ele até o cumprimento dessa promessa, os locais que ele percorreu, tá bom? Para nós que somos cristãos, nós acreditamos que Deus ele retira Abraão de uma terra chamada Ur dos Caldeus, tá? E ele leva para a terra de Canaã, e de lá ele vai formar uma grande nação a partir de Abraão. Isso está em Gênesis capítulo 12. E nós queríamos trazer para vocês algumas informações geográficas, locais, porque você já conhece a história através de pregação, através de ensinamento, mas muitas vezes tem dúvida quais locais percorridos por Abraão. E depois que eu trouxer esse mapa mental para você, vai ficar muito mais fácil de você associar a história à geografia, tá bom? Então vamos lá, pessoal, sem perda de tempo. O berço da humanidade ele é conhecido como fértil crescente, ou crescente fértil, como você queira. Isso aí se deu no Oriente, tá bom? Foi ali naquele local em que Deus ele formou o homem, formou a mulher através do pó da terra, tá? No local chamado Éden. O Éden ele é cercado por 4 rios, tá? Como diz em Gênesis capítulo 2, versículo 8 ao 14, tá? E ali Deus plantou um jardim no Éden, tá? Também conhecido como Eridu, local de delícias. E foi ali que um tempo o homem e a mulher desfrutaram do prazer, do privilégio da presença de Deus. Mas após o pecado, como nós conhecemos, o que aconteceu? Deus os expulsou do jardim e eles começaram uma nova vida agora de sofrimento, de pecado, de impiedade, através da sua descendência. Deus, vendo isso, ele vê a necessidade, a miséria no coração do homem, por isso que é chamado de misericordioso. Ele levanta um homem chamado Noé, tá? Para que dê continuidade ao plano de Deus, que era que a raça humana viesse a governar e a estar sobre a face da terra. Então ele vai levantar um homem chamado Noé, tá? Esse homem chamado Noé, ele vai construir uma arca. Essa arca, ela vai ser naquele momento uma tábua de salvação para todos aqueles que crescem. Mas nós conhecemos a história e toda a humanidade não creu. Deus levanta a arca, Noé e sua família são os únicos salvos, percorrem aquele período de 40 dias dentro da arca, no dilúvio, e até que chega o momento que Deus faz com que as águas do dilúvio diminuam e Noé repouse a arca no Monte Ararat. Isso está no capítulo 8, versículo 4 de Gênesis, tudo bem? Quando eles descansam a arca no Monte Ararat, depois você vai ver isso no mapa mental, tá joia? Tá tudo certinho, bonitinho. Você vai ver que os filhos de Noé, Sem, Cão, Jafé, eles descem lá do Monte Ararat e vão se estabelecer próximo a Ur dos Caldeus, a terra de Eridu, que seria o Éden, tá? Hipoteticamente, próximo de Babel, próximo também de Nínive, tá? Isso aí você vai ver em Gênesis no capítulo 10 e todo o capítulo 11, tá? Então, o que vai acontecer? Eles começaram a se estabelecer ali entre 2 rios, dos quais 4 que Deus estabeleceu no Jardim do Éden ainda permanecem, que é o rio Tigre e o rio Eufrates, tá? Por quê? Porque 2 praticamente não se tem uma localização, uma posição geográfica definida, mas por esses 2 rios nós conseguimos entender, tá? Onde é que foi o berço da humanidade, tá? E onde é que começou a surgir a humanidade. Bom, dito isso aí, nós conhecemos que ao longo da história, os filhos de Noé começaram a ter filhos, e um deles se chama Abraão. Abraão foi a promessa que Deus disse a ele que faria uma grande nação, tudo bem? Então Noé, ele vai sair de Ur dos Caldeus, que é a região que nós estamos falando, próxima a Babilônia, próxima a Nínive, tá? Próximo a Eridu, hipoteticamente, que é o Éden que nós estamos falando, onde está entre o rio Tigre e o rio Eufrates, tá bom? E o que acontece? Isso aí você vai achar em Gênesis capítulo 11, versículo 27 e 28. Ele vai percorrer, pessoal, através da promessa de Deus, uma distância praticamente de 950 quilômetros, mais ou menos, até Arã, seguindo a costa do rio Eufrates, até
até, tá, ele conseguir dar uma parada em Harã e depois dali ele continuar a sua trajetória, tá bom? Até Canaã. Depois que ele para em Harã, que ele percorreu esses 950 quilômetros, ele vai até Siquém e ele percorre uma distância de praticamente 650 quilômetros, tá? Quando ele chega em Siquém, você vai ver isso aí em Gênesis capítulo 12, versículo 6, a primeira parada dele, ele novamente continua a sua viagem, ele vai até Betel, isso está em Gênesis capítulo 12, versículo 8, dá uma parada ali, ele vai até Hebrom, Gênesis capítulo 13, versículo 14 ao 18, tá bom? Dá uma descansada ali, e ele vai até o Egito, né? Gênesis capítulo 12, versículo 10, depois ele volta do Egito, capítulo 13, versículo 3 a 6, e ali, nessa região, é que ele vai estabelecer as bases para a nação de Israel prometida por Deus. Tudo bem quanto a isso aí? Pessoal, por que eu estou dizendo isso aí? Porque quando Abraão ele chega ali na terra prometida, ele chega, quem sabe, pensando que a terra era uma terra boa, era uma terra tranquila, era uma terra, já que prometida por Deus, poderia ser considerada uma terra que manasse leite e mel naquela época. Mas, na verdade, ela não manava leite e mel naquela época. Se você ler o capítulo 13, capítulo 12, capítulo 13, você vai ver que a terra tinha fome e a terra era estéril. Então, perceba o seguinte, quando Abraão ele sai da terra dele, ele era uma pessoa que tinha bens, tinha posse, e ele vai agora para a terra prometida. Quando chega lá, ele se assusta um pouco com a terra, porque a terra, aos seus olhos, não era aquilo que Deus praticamente tinha prometido para ele. Então ele vai descer para o Egito. Quando ele desce para o Egito e ele vê que o Egito era uma terra que ele não deveria ter ido, ele quer voltar para a terra prometida. Agora perceba o seguinte, Deus falou para Abraão que dele faria uma grande nação, dele e de sua esposa Sara. Só que quando ele vai para o Egito, o faraó tenta tomar a sua esposa Sara como mulher, Nós conhecemos a história. Porém, quando Faraó vai tomar Sara como mulher, o que acontece a partir daí? Acontece que Deus aparece para Faraó e diz para não tocar em Sara porque ela já é mulher de Abraão. E aí Faraó, temendo uma catástrofe de Deus sobre o Egito, ele entrega novamente Sara para Abraão, dá muitos bens, muitos presentes, e junto dele vai uma moça, chamada Agar. O que acontece? Quando Abraão volta para a terra prometida, ele está levando essa menina chamada Agar. E Deus tinha uma promessa para Abraão, dizendo, olha, farei de ti uma grande nação, juntamente com Sara, que é sua esposa, sua mulher. Mas os anos vão passando e parece que a promessa não está acontecendo. Em determinado momento, Sara, a mulher de Abraão, chama este e diz, olha, a promessa de Deus precisa se cumprir. Então vamos fazer o seguinte, você toma a nossa escrava Agar por mulher, tenha filho com ela. E aí aconteceu. Abraão e Agar têm um filho chamado Ismael, e aí o que acontece? Sara fica enciumada com aquela situação e quer de qualquer maneira que Abraão expulse Agar e Ismael da região, porque Deus tinha uma promessa com ele, dizendo que dele faria uma grande nação com a sua mulher Sara. Depois de um tempo, nós conhecemos a história, Abraão tem um filho com Sara chamado Isaque, que quer dizer riso. E é a partir daí que a promessa de Deus ela começa a se cumprir. E nós vemos que Isaque ele tem um filho chamado Jacó, daí vão se formar as 12 tribos de Israel, que eu vou fazer para você um mapa mental daqui a um tempo sobre as 12 tribos, onde elas se localizaram no tempo pré-cristão, no tempo do Antigo Testamento, para você ter noção onde é que cada um dos filhos dele possuiu uma terra ou um pedaço da terra prometida, tá bom? Mas eu queria que você se localizasse nesse mapa que nós colocamos aqui, para você ter noção onde era o fértil crescente, onde era exatamente também
o local onde Deus ele prometeu a Abraão a terra prometida, onde era o Egito, e através desse mapa mental você vai ter tudo isso aí, tá bom? Você vai saber onde era o Mar Vermelho, onde se localizava o Monte Ararat, a Mesopotâmia, tá bom? Então tudo isso eu trouxe para você, o Monte Hermon, tá? Eu coloquei para você nesse mapa também onde se localizava o Rio Jordão, onde é que ele nascia, o local do nascimento, tá bom? Tudo isso aí está bem pontuado para você entender um pouco sobre a trajetória de Abraão, sobre a geografia bíblica que eu coloquei no mapa mental para você, tá bom? Então aí, a nossa próxima aula, eu vou fazer a distribuição das 12 tribos de Israel para você saber que após a promessa de Deus cumprida em Abraão, Isaque e Jacó e nos seus 12 filhos, onde elas se localizavam dentro da terra prometida, tá bom? Deus abençoe, tchau!